pessoal, então hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente gosta no Insta do Ciafisiol e eu tive a ideia, eu vou até falar brilhante ideia, de chamar a professora Thaís para essa aula, porque eu não penso em ninguém melhor do que ela para falar sobre esse assunto. Professora doutora Thaís Petrocelli Banzato. Acertei? Eu Acertou. tive o prazer de conhecer a professora quando a gente deu aula juntas na faculdade, né, de medicina. Ela continua dando aula na faculdade, né, e eu até queria introduzir um pouquinho, eu vou pedir para você se apresentar, mas eu queria introduzir um pouquinho porque da minha vontade de te chamar para dar uma aula de histologia, sendo que a gente fala só de fisiologia. Quando a gente dá aula para medicina, né, eu dou aula de fisiologia, a gente tem que falar de todos os conteúdos, né? Então, quando a gente faz um mestrado, um doutorado, a gente não sabe todas as coisas da fisiologia, né? A gente não se aprofunda em tudo. Mas quando a gente vai dar aula, a gente precisa lembrar ou saber, né, todos os assuntos. Em alguns momentos eu me vi em pânico, porque tem alguns sistemas que são, obviamente, mais difíceis para uns, né, do que para outros. E aí eu entendi, até peguei o livro aqui, olha, não sei se você gosta, mas aí você me fala, que virou a minha Bíblia das aulas da fisiologia. Que Porque jeito fácil de ler, né? esse livro tem uma leitura fácil e ele é um atlas, né, de histologia, mas é um atlas com texto e ao mesmo tempo que ele fala da forma, né, que é a histologia, ele fala da função. E aí eu entendi que para aprender fisiologia, do que eu não sabia, e a gente obviamente não sabe muita coisa, se a gente souber histologia, a gente aprende fisiologia de um jeito certo. Você fica feliz de eu falar isso? Eu quero muito que você introduza a histologia sempre assim nas minhas aulas. Mas eu posso Porque de verdade. Todas as vezes que eu precisei aprender um assunto novo da fisiologia, eu comecei pela histologia. E aí, renal é uma coisa que, para mim, assim, a função é muito difícil, a fisiologia é difícil, a anatomia macro é mais fácil, a histologia já é mais complexa. Mas se você entender a célula, você entende o que ela faz, e aí você entende a função. Então aí esse livro virou assim meu livro de cabeceira para montar as minhas aulas. E sempre tinha uma imagem de histologia nas minhas aulas, e os alunos sempre entenderam a importância da histologia para a fisiologia. Então a eu rainha das imagens, mesmo histológica. queria que você introduzisse um pouquinho como é que foi sua formação, breve, para a gente Uhum. explicar também um pouquinho do porquê que eu resolvi falar, te chamar, né, para introduzir esse assunto. A gente tem muitos alunos de nutrição que seguem a gente. E a gente até fez uma pesquisa, muita gente gosta muito da fisiologia do sistema do trato gastrointestinal. Então a gente achou que seria muito legal falar disso, porque todo mundo considera um assunto complexo, começando por todos os motivos que eu falei pela histologia. Então, muito obrigada por ter aceitado. Se introduza e Vamos depois a gente lá. já pode até começar. Eu fico felizona, eu agradeço muito vocês de terem me chamado. Eu sou nova na docência, né? Eu fiz minha graduação em biologia e eu não sou aquela bióloga National Geographic. Eu sempre fui a chamada bióloga de laboratório, né? Ou a bióloga de shopping center, como meus amigos me chamam. Que é a bióloga que fica no ar-condicionado, né? Então, eu sempre gostei de microscópio, de estar ali envolvido com a pesquisa. E aí depois, no meu mestrado, eu fiz um mestrado em toxicologia da reprodução, depois no doutorado eu trabalhei com câncer também, na reprodução do câncer de próstata, desenvolvimento de novos fármacos, mas todo mundo que trabalha na pesquisa, e acredito que depois todo mundo que for para a área acadêmica, vai perceber que é o seguinte, a gente tem sempre que estudar o material daquela exposição, por exemplo, você vai trabalhar com animal, e aí então você expõe aquele animal, por exemplo, o pessoal da nutrição, a um tipo de dieta restritiva, por exemplo. Daí você expõe aquele animal àquilo. Quando você vai fazer a eutanásia do animal, você vai pegar o órgão desse animal e você vai ter que ver o que aconteceu. Aquele rim tá normal? Aquele fígado tá normal? E então você vai ter que entender como que é a histologia normal daquele órgão. Como que aquele órgão vai para dentro de uma parafina,
A gente corta aquele órgão, coloca numa lâmina e enxerga no microscópio. Então, você tem que entender se aquilo lá, aquela função daquele órgão tá ok. Você não consegue abrir um animal e observar se o trato gastrointestinal dele está correto, está funcionando bem. Mas microscópio, você consegue perceber isso. Então, o que você falou de juntar a biologia com a isto é o que eu faço no estudo. Porque como a função da célula é envolvida no metabolismo, né? Em tantas, a gente tenta deixar um pouco mais fácil, apesar de muitos alunos terem, né, esse jeito de pensar na histologia. Ah, tô vendo rosa e roxo. Ah, tô vendo uma pitaia. Quando a gente mostra as lâminas histológicas, mas a gente tá para descomplicar, né? E é uma coisa que eu amo, então espero falar com amor. Você sempre fala. Como eu conheci a Isa, né? Acho que é legal falar. Então, eu entrei faz 1 ano e meio só para docência, e a primeira aula que eu assisti foi a da Isa. E daí eu entendi como que é didática, como é estar em contato com esse aluno, ouvir o que o aluno precisa, fazer metodologias ativas, onde o aluno trabalha também. Então, foi por isso que a gente se conheceu e a gente já se deu super bem. Então, hoje a gente vai falar do trato gastrointestinal. Você até me passou antes um pouquinho, né? Tipos de epitélio, dividiu o trato gastrointestinal em 1 e 2. Comece do seu jeito, como você preferir. E se eu tiver dúvida no decorrer da aula aqui, eu também vou pontuando. Tá. Eu tenho meu caderninho aqui para anotar. Então, apesar da gente pensar que o nosso corpo, pensar não, e saber que o nosso corpo possui várias funções diferentes, tem várias estruturas diferentes, então a gente percebe que o quê? Ele é formado apenas por 4 tipos de tecido. Então, apesar de ser tudo diferente, a gente só tem 4 tecidos no nosso corpo. Que vai ser o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso, né? E aí, embriologicamente falando, que eu vou puxar aí a linha, né? O tecido que a gente vai conversar hoje, bastante, que a gente vai falar bem dele, vai ser principalmente o tecido epitelial, né? E esse tecido epitelial é muito legal porque na embriologia ele é o único tecido que é formado pelos 3 folhetos germinativos que a gente conhece, né? Então existe tecido epitelial que vem do ectoderma, tecido epitelial que vem do mesoderma, tecido epitelial que vem do endoderma. Isso tudo depende de onde ele vai estar do nosso corpo. Esse epitélio, ele vai revestir a gente? Ah, então ele tem uma origem. Esse epitélio, ele vai revestir toda a região lá de dentro dos nossos tubos, né? Desde o esôfago até lá o final do intestino. Então ele tem uma outra origem embriológica. Então é legal porque o epitélio é um mundo à parte, né? Que nessa trato intestinal é legal se a gente conseguir trabalhar essas dicas epitélios de cada região, nessa região, porque ele é mais desenvolvido, porque, como a gente sabe, o epitélio ele vai ter muitas funções, né? Ele vai ter a função de proteger os tecidos, por exemplo, o transporte, de fazer as trocas gasosas, o epitélio. Um pouquinho que travou. Vamos lá, então. Vamos tentar. Tecido epitelial. Então, sabendo desse tecido epitelial, conhecendo esse tecido epitelial, a gente consegue dividir ele também. Existe um tecido epitelial que é de revestimento, o tecido epitelial que é o glandular. Então, todas as glândulas do nosso corpo são de tecido epitelial. E aí a gente vai ter um epitélio específico que é o neuroepitélio. O que a gente vai conversar bastante hoje é esse epitélio de revestimento e esse epitélio glandular, que está presente em tudo, né? Perfeito. E aí, a gente vai, se você achar melhor, a gente pode falar sobre como a gente classifica esses epitélios, né? Porque acho que esse é o que o pessoal tem mais dúvida, né? E achar que fica mais simples. Então, assim, pessoal, eu gosto de desenhar durante minhas aulas, né? Então, já que a gente está fazendo tudo online, a gente tem uma caneta online, marca-texto online. Vamos pensar assim, existem 2 tipos
diferentes de epitélio, se a gente pensar nas camadas que ele pode ter. Então, ele pode ter só uma camadinha de célula, assim, uma do ladinho da outra, ou ele pode ter uma pilha de camadinhas. Então, a gente tem uma camada aqui, aí já tem outra logo aqui em cima, outra logo aqui em cima. Então, esse tipo de epitélio que eu tô falando aqui, que tem só uma camada, a gente chama ele de epitélio simples. E esse epitélio que tem várias camadas ou vários estratos, a gente chama de epitélio estratificado. Daí vem a questão: ou a gente decora as coisas na histologia, ou a gente entende. Porque você imagina se a gente decorar todos os tecidos e tipos de célula que existem no nosso corpo inteiro. Cada órgão tem um. Não vai dar certo. Se a gente entender a função de cada órgão, daí a gente tenta ver qual que é o tipo de epitélio. Então, vamos entender para que serve cada epitélio. A gente tem um epitélio simples. Por exemplo, se eu tenho no nosso pulmão, por exemplo, um alvéolo, ele precisa fazer trocas gasosas. Você acha que o epitélio dele vai fazer troca gasosa? Ó. Então, aqui eu tenho várias camadinhas de célula, assim, não desenho bem, várias camadinhas de célula e outro alvéolo com várias camadinhas de célula. Daí, quando vai fazer a troca gasosa, ó, pensa assim, sairia daqui e faria esse caminho para fazer a troca gasosa, né? Olha lá. Ou, por exemplo, você acha que no alvéolo tem essa camadinha aqui, simples, encontrando com outra camadinha aqui, simples. Então, olha só, a troca gasosa ela tem que acontecer rapidamente, né? Olha o que acontece. Se fosse para chutar, qual que chutaria? Um estratificado ou um epitélio que é simples? O epitélio então, simples é muito mais fácil, né? O epitélio simples ele vai ser bem mais fácil da gente fazer essa troca gasosa. Então, é para isso que serve normalmente os epitélios simples. São para fazer trocas, tá? Agora, professora, para que serve, então, esse epitélio cheio de estratos? Daí, vamos pensar, por exemplo, que a gente está se alimentando, né? Já que a gente vai falar disso hoje. Então, a gente colocou o alimento na nossa boca e a gente vai começar a mastigar. Mastigar. E aí, a primeira região que vai passar é o esôfago. Você imagina como é o epitélio desse esôfago? Imagina se ele fosse um epitélio tão pequenininho como esse, com uma camada tão simples. O que ia acontecer é que quando a comida passasse aqui, ó, ele ia deixar de existir, né? Ia começar um processo patológico, porque imagina, ele ia ficar sem camadas. E agora, então a gente pensa, o esôfago, ele vai ter uma abrasão, alguma coisa vai ficar passando por cima dele. Então ele tem que ter várias camadas, ele tem que ser forte, tá? Assim como é o caso, por exemplo, da região anal. Se a gente tem todo aquele bulbo fecal saindo, então você imagina, vai conter atrito. Como que é o epitélio do ânus? Não preciso nem falar. Ele não pode ser simples. Assim como o epitélio dessa região aqui do esôfago, por exemplo. Então, para isso que serve a gente entender se o epitélio é simples ou se ele é estratificado. Esse é um tipo de forma da gente classificar. Outra forma da gente classificar é quanto à morfologia da célula. Se ela é uma morfologia assim, ó, ela é pavimentosa, parece um pavimento mesmo. Ela é pavimentosa. E na histologia dessas células do epitélio, o núcleo da célula, ele vai acompanhar esse formato. Então, quando a gente observar, na lâmina, a gente não vê o citoplasma da célula, a gente vê o núcleo. Então, ele vai estar bem achatado assim. Ou essa célula, ela pode ser cúbica. Aí, quando ela é cúbica, ela é quadradinha assim. E o núcleo dela aparece um pouco mais arredondado.
Então, aparece assim, ó. Ou ela pode ser colunar, que aí ela é bem mais alta, né? Daí, já que a gente está comentando, então, sobre o trato gastrointestinal, já vou começar dando spoiler aqui, que é assim que funciona. A gente começa a perceber o seguinte: se eu tenho que fazer o meu organismo absorver o máximo de coisas possíveis no trato gastrointestinal, como que você acha que vai ser a passagem de um alimento, por exemplo, ou de qualquer substância que esteja passando ali, naquela região, numa célula pavimentosa? Olha só, passou aqui. Numa célula cúbica, passou aqui. Agora, olha numa célula colunar, passou aqui, passou aqui. Então, a gente entende que a célula colunar, ela vai ser um pouco mais extensa e ela vai conseguir fazer a absorção um pouco melhor, tá? Então, normalmente, no nosso trato gastrointestinal, a gente vai ter célula colunar, tirando a região, por exemplo, que tem mais abrasão, como a do esôfago. E como vai ter muita abrasão, é melhor que a gente tenha as células, uma encaixadinha aqui na outra. Então, ela é um estratificado e aqui em cima pavimentoso, tá bom? Só para ter muco, para passar rápido. Não precisa ficar parando ali e se movimentando, tá? Então, esse é o simples. Eu só falei do simples e do estratificado. Existe um também que a gente chama de pseudo-estratificado, que apesar de parecer que são vários estratos, na verdade, todas essas células, elas estão ligadas à membrana, só que aí os núcleos delas, um estão mais em cima, outro está mais embaixo, então parece que é estratificado, mas na verdade ele é simples. Camada de célula. Uma camada de célula só que parece que tem mais, assim, porque os núcleos, cada um, fica numa região. Perfeito. E esse Então, epitélio ele aumenta a superfície de contato, então, né? Porque a célula é maiorzinha. E a absorção, né? Tudo que a gente fala em absorção. O tecido conjuntivo, quando a gente fala dele, tecido conjuntivo não, o tecido epitelial, quando a gente conversa sobre ele, a gente está falando. Acho que eu vou parar aqui, porque eu não sei parar aqui. Aí. Quando a gente fala do tecido epitelial, ele tem uma característica que é diferente dos outros tecidos. É o seguinte: uma célula, ela fica grudadinha na outra, essa de revestimento. Justamente porque elas são justapostas, né? Elas são conectadas, tá? E essas células, elas estão tão conectadinhas, tão assim, que ela nem tem a parte vascular funcionante. Quem que dá suporte para esse epitélio? Porque pensa, como que ele se nutre, esse epitélio? Então, sempre que a gente falar de um epitélio de revestimento, a gente está falando de um outro tecido que está lá embaixo e que vai ter que nutrir esse outro tecido que está lá em cima. Quem nutre o tecido que está lá em cima, né, o tecido epitelial, é o tecido conjuntivo. Então, a gente sempre vai ver um epitélio e aí a gente vai ter um tecido conjuntivo ali embaixo. Tudo bem? Tá tranquilo. Então, a gente já viu os tipos das células, né, como que é a classificação. E agora, a gente vai falar do trato gastrointestinal. Todo o trato gastrointestinal. Então, desde a cavidade oral até lá no final, tá? Então, cada região vai ter a sua característica. Hoje, na aula, a gente não vai poder falar cada glândula de cada região, como que funciona. Mas a gente vai dar uma geralzona para a gente entender o que é mais importante e da gente conseguir pensar histologicamente, né? Então, quando a gente vai comer alguma coisa, o primeiro contato que a gente tem já é na boca, né? E aí a gente já pensa que essa cavidade oral, ela vai ter que ser especializada. Primeiro, porque o que a gente coloca na boca, a gente tem que sentir gosto. Então, a nossa língua, ela vai ser cheia de regiões, né, de papilas, que vão saber como que é esse gosto. Isso aí a fisiologia vai explicar, né?
Então, a gente precisa de regiões especializadas. Outra coisa que a gente precisa, por exemplo, é mastigar. Então, se a gente precisa de mastigar, a gente tem nossos dentes, que também são tecidos especializados. A gente vai ter a dentina, o esmalte, vão ser regiões especializadas. Então, já na boca, a gente já tem uma aula inteira para falar, porque são lindas essas especializações, só para a gente receber esse alimento, né? Aí um tecido epitelial que é diferente aí na boca, que não é o de revestimento, o primeiro que a gente fala são as glândulas, né? A nossa saliva precisa existir ali para que ela comece a entender que tipo de alimento que está ali que vai vir para o nosso trato gastrointestinal. Então, já na boca, a gente tem esse epitélio diferentão aí, são essas glândulas salivares, né? Que são vários tipos, que produzem tem diferentes funções ali, mas que hoje a gente vai só comentar por cima, que é já para preparar esse alimento para a gente deglutir, né? Então, já que a gente falou da cavidade oral, agora a gente vai falar dessa visão geral do trato gastrointestinal mesmo. Que no embriãozinho, esse trato gastrointestinal começou ali na endoderme e forma um tubo único. E aí esse tubo único vai se transformando em tudo que a gente conhece, desde ali da região do esôfago, até estômago, intestino, tudo vai sendo formado por aquele cano, né? Aquele tubo. Então, a gente tem que ter essa ideia do sistema do trato gastrointestinal, a gente tem que ter essa ideia que é um tubão. Aí a gente entudo essa aula, tá? Então, a gente vai falar sobre como a gente consegue dividir essa parte que a gente chama de canal alimentar, que vai desde o esôfago até o canal anal, tá? Como que a gente consegue dividir? Então, pensa num tubo PVC e pensa que ele tem várias camadas. Então, a gente pensa que ele tem uma luz dentro, né? Então, você tem um tubo e ele tem essa luz. A primeira camada é a que está encostando aqui, por exemplo, no alimento. E a última camada é que está revestindo o órgão. Então, tá, a gente entendeu que ele tem camadas. Eu vou mostrar para vocês. Se a gente observar o trato gastrointestinal nesse modelo sintético, a gente vai conseguir perceber que ele possui 4 camadas bem delimitadas. Então, a gente vai começar pensando que todo o alimento, ele vai passar por dentro desse tubo, tá? A gente fez um corte, assim, ó, pensa, isso aqui era um cano, e a gente fez um corte para enxergar como seria dentro desse cano, tá? Então, aqui passaria esse alimento. E aí, a gente consegue ver várias camadas. A gente consegue ver essa camada que está em contato com o alimento, que dependendo da região vai ser diferente. A gente vê aqui, ó, várias corzinhas diferentes e eu vou contar para vocês como que é dividido, então, esse trato gastrointestinal. Aqui, a gente tem essa região aqui é do esôfago, essa região aqui é do estômago. Elas são bem similares, assim, se você for observar, né? Essa região aqui é do intestino, essa região aqui é do intestino grosso. Então, vamos começar por essa primeira região, que é o esôfago, que é o primeiro que a gente vai comentar. E aí, a gente já vai falando a mesma camada para todos. A primeira camadinha que está em contato mesmo com esse alimento é essa aqui. Ela chama muscular. É essa camada aqui. Aí, depois, a próxima camada que vem não é a muscular. É a camada da mucosa, tá? Essa segunda camada que eu vou mostrar para vocês é a camada submucosa. Essa aqui é uma muscular e essa aqui a gente chama ela de serosa ou adventícia. Daí eu vou mostrar para vocês. Então, não fiquem tensos com o nome, a gente vai explicar um a um e como todos os órgãos são parecidos, têm essas mesmas 4 camadas, toda hora a gente vai comentar sobre elas. Vamos falar então dessa primeira camada aqui, que é chamada camada muscular, camada mucosa, desculpa. Como que essa camada mucosa ela é constituída? A gente vê que tem 3 corzinhas diferentes aqui nessa camada. E aí eu vou pintar aqui para vocês para ficar mais fácil.
Essa aqui que tem contato com o alimento, a gente vai falar que é o epitélio, tá? Esse aqui é o epitélio. Então, já que eu contei para vocês que todo epitélio fica juntinho e ele sempre tem que ter um conjuntivo para dar suporte para ele, o conjuntivo tá aqui, ó, é a lâmina própria. Lâmina própria. É essa região que tá branquinha aqui, tá? E essa camadinha aqui, a gente vai chamar ela de muscular da mucosa. Então tá, com calma. A gente dividiu em 4 camadas esses órgãos. Essa primeira camada, a gente chama ela de mucosa. Como ela é constituída? Ela é constituída por 3 coisas: o epitélio, a lâmina própria e essa muscular que é da mucosa, tá? Então é a camada mucosa. Depois, a gente vem um tecido conjuntivo bem denso aqui, cheio de fibras colágenas. Esse tecido conjuntivo que tá aqui, a gente chama de submucosa, tá? Então, você tem a mucosa, camada mucosa, e a camada submucosa. Aí, a gente vai olhar essa região aqui, que tem a camada muscular. Mas aí você fala, tá diferente, esse músculo aqui tá numa posição e esse músculo tá em outra posição. Sabe por quê? A gente tem uma muscular interna e uma muscular externa. Daí eu vou tentar mostrar para vocês por quê. Eu costumo falar para os meus alunos que todo alimento que passa, ele tem que fazer um shake para o alimento passar. A gente conhece o movimento peristáltico, todo mundo conhece, né? Que é o movimento que vai fazer com que esse início do canal alimentar, esse alimento que passar para o início do canal alimentar lá no esôfago, consiga chegar até o canal anal. Esse é o movimento peristáltico, que vai fazer assim. Só que aí, esse movimento peristáltico, quem faz é essa camada externa, normalmente. Faz assim. Só que o alimento, pensa, por exemplo, ele está ali dentro do seu intestino. Ele não pode só ir para baixo. Tem que pegar tudo que puder absorver. Então, o nosso corpo, muito bem pensado, né? Já que essa sinfonia tem que funcionar, então ele faz um movimento circular e um movimento de peristaltismo, tá? Justamente para pegar o máximo que tiver daquele alimento. Então, aqueles músculos estão ali funcionantes, tá? Então, você tem uma camada muscular que é interna e uma camada muscular que é externa. E aqui, a última região, ela pode ser chamada ou de serosa ou de adventícia. Ela é chamada de serosa quando ela tem uma membraninha, tá? Então, a gente chama do peritônio, né? Então, quando ela não tá ligada a nenhum outro órgão, então a gente tem essa membraninha revestindo, tá? Se tiver conectada com um outro órgão, daí a gente não precisa dessa membraninha de célula epitelial. Pode ser só conjuntivo com conjuntivo de outro órgão. Então, a gente chama ela de adventícia, não chama ela de serosa. Por exemplo, o nosso esôfago, a região inicial dele, ele está conectado com a nossa traqueia. Então, não precisa de uma pelinha ali, já pode ir direto, e já faz conjuntivo com conjuntivo. Aí é adventícia. Se tiver solto ali, como uma região do estômago, daí tem serosa, tá? Que é uma capinha ali que tem um tecido epitelial ali só para revestir, formar uma membraninha. Então a gente já aprendeu que tem mucosa, submucosa, muscular e serosa ou adventícia. E aí, falando só da mucosa, ela vai se diferenciar dependendo da região que a gente está falando. Se a gente estiver falando do esôfago, como eu mostrei para vocês, não vai ser um epitélio simples. Ele vai ser vários estratos aqui. Lembra que eu falei para vocês? Porque se for estratificado, o alimento que passar aqui, que não sofreu nenhuma, não muita, né, influência enzimática, porque as glândulas estavam lá salivares, mas ainda não está preparado, vai sofrer muita abrasão. Então, esse epitélio, ele é estratificado e aqui no início ele vai ser pavimentoso.
tá? Outra coisa que é legal do esôfago, que eu nem vou falar muito aqui, mas ele tem glândulas aqui, tá? Essas glândulas são justamente para começar essa digestão, tá? Essas glândulas ficam na submucosa, aqui. Tá, o esôfago é fácil, passamos o esôfago. Vamos falar, né, de coisas mais importantes, assim. Olha, eu falando mal do esôfago. Estômago. Vamos falar do estômago, que é o próximo. Então, passou pelo esôfago, vai para o estômago. Daí, o estômago, o epitélio dele, apesar de ser colunar simples, o que a gente consegue ver bastante são muitas glândulas. Várias glândulas que são justamente para preparar aquele alimento. A gente já sabe que o estômago ele tem um pH ácido, a gente já aprendeu isso várias vezes. Mas a gente vai ter células específicas nessa região que está indo aqui, tudo, tá vendo assim, ó, tá invaginando. Então você tem essa mucosa aqui, ó, muito diferente da mucosa que a gente está vendo aqui no esôfago. Por quê? Porque essas células aqui, elas invaginam e formam o que a gente chama no estômago de fossetas, tá? Esse estômago, ele tem que estar muito preparado para tudo. Então, vai ter células preparadas para tudo. O estômago não vai fazer com que o ácido estomacal, ele não vai fazer com que o alimento seja modificado. Mas pensa, se o nosso estômago fosse só ácido, o que acontecia com esse epitélio? Esse epitélio aqui, a partir de agora, sempre vai ser colunar. Um epitélio simples colunar, ele ia desintegrar com ácido. Então, a gente tem que ter regiões para que a nossa mucosa gástrica, ela seja revestida. Quando você está com gastrite, por exemplo, a sua mucosa não está legal, porque significa que ela está recebendo aquele ácido diretamente nela, não tem uma proteção física ali mesmo, né? Então, você não tem uma proteção e aí vai corroendo essas células aqui, né? Então, o estômago está cheio de células importantes, cheio de glândulas importantes, justamente para fazer a função dele, né? Tem alguma coisa, Isa, que você quer falar? Não, dá para entender perfeitamente a função, assim. E faz todo sentido. Todo sentido. Sabe, no trato gastrointestinal, é legal a gente falar que ele vai se modificando, porque dependendo da região. Então, assim, a gente conhece a anatomia, né? Mas a gente já vê que a histologia vai mudando de acordo com o órgão, que é a função dele. Observando aqui, você escreveu, né? Esôfago, estômago, intestino, e aqui embaixo, o último, é o intestino grosso, né? E Isso. só para observar disso que você falou, porque eu não sei mesmo essa parte toda, né? Já não tem mais aquela camada muscular. Você vê que tem muito mais uma camada muscular que é circular e não precisa, né? Se você observar a importância do órgão, a função dele, não precisa mais desse movimento de subida e descida. É só um movimento num único sentido. Olha, já tá vendo pegou como eu aprendi com essa aula? Fazendo, ó, tá vendo? Estudar histologia. Agora, a gente observando o intestino delgado, ele é diferente do intestino grosso, por exemplo, e dessas lâminas aqui. A gente começa a perceber que não tem uma evaginação, ou seja, uma entrada desse epitélio para cá. Tem, na verdade, uma saída desse epitélio. E se a gente observar aqui dentro, ó, a gente ia conseguir ver essas vilosidades, ou seja, essa mucosa tá vindo para fora. Justamente porque aqui o alimento passou. Aqui o alimento passou e foi modificado quimicamente. Aqui ele não vai passar. Aqui ele vai passar, daí ele vai passar, vai passar. Então, a superfície de contato do alimento com as células precisa ser muito grande, né? Porque a absorção acontece ali, né? A absorção de tudo, né? Absorção de tudo. Então, você já começa a ver que é diferente, por exemplo, do intestino grosso, que não tem isso. Não é. Isso aqui não são vilosidades. Isso aqui é uma vilosidade. Isso aqui não é. Então, só no intestino delgado, o duodeno, o jejúnio, o ilho, só no intestino delgado a gente vai ter essas vilosidades. Sim. Tá? Então, vai ser totalmente diferente uma coisa da outra. Ó, quando a gente observa uma outra imagem, a gente vê que, apesar de todos eles terem mucosa, submucosa,
muscular e adventícia, todos eles aqui têm, né, ou adventícia ou serosa, a gente percebe que nessa região da mucosa aqui a gente vê muita diferença, né? Aqui é um estrato, né, ó, o esôfago. Aqui você já vê mais essas fossetas, né? E a região glandular, que é o estômago. Aqui, duodeno, jejum e ilho, a gente vai falar sobre essas vilosidades. E aqui, essa região do intestino grosso, a gente já não fala mais sobre elas. Sim. Tá? Vamos entender, então, a diferença de algumas palavras que a gente vê falar. Por exemplo, prega, vilosidade e microvilosidade, que é toda essa parte do intestino que é importante para a absorção, né? Então, já que a gente entendeu bem isso, qual que é a diferença entre uma prega? Por exemplo, quando o seu estômago ele tá vazio, ele tá murcho, então vai formar umas pregas, tá? Então, no intestino tem regiões que formam pregas. Tem hora que ele tá cheio, tem hora que não tá. Então, formam pregas. Tem regiões que têm vilosidades. E tem regiões que têm microvilosidades. Então, vamos explicar isso. Lembra que eu expliquei para você que a camada mucosa mais a submucosa, ela existe? Quando as duas sobem, quando as duas se unem e sobem, elas formam o que a gente chama de pregas intestinais. Isso aqui vai aumentar muito a superfície de absorção. É o macro, a gente consegue ver as pregas macroscopicamente, tá? Daí, a região só da mucosa, não mucosa, mas submucosa, quando ela se evaginar, ela vai se transformar no que a gente conhece de vilosidade. E quando a região aqui, só dessas células, da membrana basal das células, se evaginarem também, vai formar a microvilosidade. Então, prega, vilosidade e microvilosidade é do maior para o menor, tá? Então, uma prega inteira é mucosa e submucosa. Só a vilosidade é a mucosa. E a microvilosidade é só a membraninha da célula aqui, ó, formando. Então, se eu tenho um alimento, imagina a passagem dele por tudo isso. A primeira coisa é uma prega. Então, o alimento que estava aqui, né, ele já vai ter uma absorção maior. Daí, nessas pregas, a gente tem as vilosidades, que é só a mucosa, né, que faz. Tô fazendo aqui bem, né, bem fora de... Tá? Então, a gente tem aqui as vilosidades intestinais. E aí, a gente tem outra parte, que é a microvilosidade, que é cada celulinha do intestino, que as células do intestino, elas têm nome, chama enterócitos. Entero é intestino, né? Então, ó, cada celulinha do intestino que tá aqui, formando essa velocidade, vai ter sua microvilosidade. Então, a substância, quando ela passa por aqui, pensa, toda a substância que o estômago digeriu ali, ela vai passar por esse intestino. Então, ela sobe a prega, passa as velocidades, as microvelocidades, olha o tempo que ela vai demorar. Em cada um. Então, essa imagem é muito grande. É até da própria célula. Cada celulinha tem a sua velocidadezinha aqui, ó, microvelocidade. Isso então vai ser macro função, né? Porque se fosse uma coisa completamente lisa, o alimento passaria muito mais rápido, teria muito menos tempo para fazer a absorção, né? E dessa forma ele tem muito mais tempo, porque ele tem muito mais por onde passar, né? Imagina o tempo, desde a prega aqui até todas essas microvelocidades. Então demora muito. O que é legal a gente saber é que cada região do intestino vai ter mais ou menos velocidades, né? Então, quando vai chegando no intestino grosso, vai diminuindo as velocidades, não precisa mais, né? E aí, mas pode falar, Isa, não entendi. De acordo com a função, né?
E Então, menos assim, absorção, né? não cabe a gente ficar falando de cada região aqui, de cada coisa que é absorvida. Aqui, se vocês forem observar, tem vaso linfático, tem arteríola, porque tudo aquilo que for sendo absorvido vai ter que voltar para o nosso corpo. Né? Então, tudo dentro dessa prega e vilosidades aqui, a gente tem esse sistema que vai pegando. Ah, então isso é importante? Vou pegando do alimento. E se não for importante, a gente vai liberando, né? Já começa aqui esse processo. Então, na verdade, era só para vocês entenderem que a histologia, o micro, né? Ela vai ser importante. A histologia, ela vai ser importante justamente pelo que você comentou, né, Isa? Pela função daquela célula. A gente sabe também que o intestino tem uma célula que a gente acabou não comentando, que é a célula caliciforme, né? Que aquela célula também ela é super importante, porque o muco vai fazer com que essas regiões aí, o alimento passe e não danifique essas células, né? Eu não sei se o pessoal já está acostumado a ver lâmina, se eles não estão acostumados a ver uma lâmina histológica, mas é que eu acho linda a lâmina histológica do... Não, tá aberto aqui. Tá aqui. Não, vai todo mundo agora achar lindo tudo. Ah, eu Ai, acho. Olha essa lâmina. Olha que coisa linda. Agora que a gente entendeu que tem várias camadas, quando a gente vê a histologia, a gente não pensa só numa pitaia, nem no rosa e roxo. Parece um pouquinho melhor. Então, ó, quando a gente quiser observar, a gente vai ver que tem aquelas mesmas camadas que eu expliquei para vocês. A mucosa é essa região aqui, ó, uma mucosa. E é isso aqui que eu expliquei para vocês é uma vilosidade. Aqui não tem prega, tá? Então aqui a gente vai ver a vilosidade. Então aqui eu tenho a mucosa, aqui vem logo abaixo da mucosa, chama submucosa, ó. É esse rosa que tá aqui, contornando. Aí depois eu tenho a muscular interna, muscular externa, e aqui essa região de serosa, que é bem fininha. Então a gente vai conseguir ver isso fácil. Agora, olha só, eu vou lá na camada mucosa. Olha a camada mucosa, que coisa mais maravilhosa. Pensa passar por tudo isso aqui, né? Agora, olha uma vilosidade só. O quanto de célula não tem nela ali? As principais células dela são essas células aqui, ó, que secretam muco, tá? Nossa, que bonito. Então, quando a gente olha aqui, velocidades agora. a gente está vendo exatamente, Isa. A gente está vendo aqui a microvilosidade. Então, ó, uma vilosidade, o tamanho dela. Imagina uma prega que a gente nem mostrou aqui. Uma vilosidade, o tamanho dela. E aqui, ó, uma microvilosidade. Células caliciformes. Aqui são os enterócitos, né? A gente vê umas células que são mais colunares, né? Ó, é uma fileirinha aqui de células, né? Que elas são colunares. Outras celulinhas que a gente vê mais escura aqui, depois a gente conversa sobre elas. Que lindo. Lindo, né? Muito. Olha essa região. Aqui é a lâmina própria, né? E aqui é a muscular da mucosa. Essa muscular da mucosa, que é bem fininha, para que ela vai ser importante? Ela vai ser importante, essa muscular que é bem pequenininha, que é da mucosa, para essa região das vilosidades também se movimentarem, tá? Então ela é bem pequenininha, mas é só porque ela funciona só para essa região aqui. Ela é própria. Então é a muscular da mucosa, tá? Quando a gente abre aqui, depois de ver a muscular da mucosa, a gente vai ver essa submucosa. Essa região que é um tecido conjuntivo bem denso, vários vasos sanguíneos aqui, arteríolas. Aí a gente já começa a região da muscular interna e muscular externa. E agora
a fisiologista vai vibrar. Sabe o que é isso aqui? Vamos ver. Isso aqui é um plexo. Uau! Então, a gente consegue ver que o sistema nervoso vai conversar com o trato gastrointestinal. Quem nunca, né, ficou nervoso, né? Sente aquela Verdade. coisinha. Coisa linda essa lâmina. Que bonito. Então, esse plexo aqui, ele vai estar justamente para informar o sistema nervoso. Então, é o plexo entérico, tá? Gente, que Então, ó, lindona a lâmina histológica, né? Daí a gente consegue ver tudo. E quem entrar nesse site, no Histology Guide, aqui do ladinho, ele vai mostrar tudo que a gente quer ver, tá? delícia. Que lindo. Sabe uma coisa que é bem legal também? Olha, eu tô tipo assim, ó. Que é bem legal desse epitélio? O nosso epitélio, ele tem uma renovação de 3 a 6 dias. Então, pensa, tudo que passa pelo nosso organismo ali, que vai danificando aquele epitélio, esse epitélio do trato gastrointestinal é muito importante, porque ele vai se renovando, né? Tem outra coisa que é legal também, é que existe um sistema linfático, uma parte linfática só para essa região, que a gente chama do sistema linfático associado ao intestino, né? Então, se a gente vê a sigla, ela fica GAUT, que gut é intestino, né, em inglês. Então, são todas essas regiões linfáticas que, justamente, imagina passando tudo aquilo, quanto de bactéria que não estaria entrando em contato com a gente em toda essa mobilização aí, né, de absorção. Porque tem microvilosidade, vilosidade prega, então a quantidade de bactéria é gigante. Então, esse sistema imunológico, ele fica em placas, principalmente na região final do intestino, que a gente chama de placas de Peyer. Vou mostrar para vocês aqui uma lâmina. Tem a região que eu comentei com vocês, do ilho, por exemplo, que é esse tecido linfático associado aqui à mucosa do intestino. Olha que lindo. São várias células do sistema imunológico aqui, e elas ficam tão juntas, contra tudo isso que está passando, que pode ser danificar, né, com as bactérias, que podem danificar esse epitélio, tudo, que esses neutrófilos, eles estão tudo juntinhos aqui, no que a gente chama de GAUT, né, que é esse sistema linfático aqui associado à mucosa intestinal. Olha que bonito. Então, ele forma placas nessa região, justamente para que essas vilosidades aqui, ó, olha que bonita essas vilosidades aqui, ó, elas tirem toda essa condição que possa dar alguma patologia, né? Então, você tem essas placas nessa região que é justamente para isso. É lindo, né? Ó, as vilosidades aqui, ó. Células caliciformes. É muito bonito e quando você entende a função assim, fica, nossa, incrível. Uhum. É muito bonito. Estou muito feliz. Tem várias coisas, inclusive anotei. Muito legal, muito legal. Então a gente falou de tudo, né? Trato gastrointestinal 1, trato gastrointestinal 2. Olha, você já sabe muito. Quando a gente sabe muito um assunto, a gente acaba achando que falar daquilo é muito óbvio, sabe? Ah, mas, mas é tão óbvio, acho que não fica meio terceira série? Não. Porque quando a gente não entende, aí eu me coloco aqui do lado de cá, a gente quer exatamente isso, alguém que fale o que acha que é óbvio, que todo mundo pula. E você falou agora perfeitamente. Só me deu brecha para te convidar para falar das funções mais para frente. Eu acho que todo mundo. E conseguir unir as coisas, né? Falar de cada região, quando vocês forem estudar cada região ali, por exemplo, o estômago é uma região linda de estudar, né? Então, quando for falar de cada região ali, aí dá para conversar das células, de tudo. Tanto a fisiologia, a biologia celular. Você indica, Oi? você acha que esse livro é legal para as pessoas estudarem? Ou você tem algum outro que acha mais interessante com uma linguagem mais...
Para as pessoas que amam a fisiologia, amam fisiologia e querem estudar histologia, tem o Ross. Esse livro, ele é maravilhoso, porque assim, você estuda a matéria completa, histologia e fisiologia completa. O Junqueira, ele é maravilhoso na histologia, ele fala o que você tem que saber, ele é direto. Só que às vezes na fisiologia, ele fala muito por cima. Então, quando você quer saber aquela histologia mesmo e aquela fisiologia mesmo, daí a gente vai pro Ross. Mas sempre que eu vou estudar um assunto que eu não sei, eu começo pelo Junqueira, porque ele me dá um norte. Daí eu falo, quero saber um pouco mais sobre isso aqui. Daí eu vou no tenho Ross. aqui esses dois que eu amo. Então tem esse que eu adoro, mas agora eu já fiquei curiosa pelo Ross, né? Porque fala mais da fisiologia. E esse aqui, que inclusive meu computador tem em cima, mas eu vou mostrar porque eu acho interessante. Mostrar. Olha o tamanho tanto que meu computador vai descer agora. Tcharam! Que é esse. Olá! Esse aqui é o meu preferido. E ele tem histologia. Olha lá, já mostra até uma celulinha na capa. Né? Não tem como pular, né, Isa? É isso que as pessoas têm que entender. Não dá para entender a fisiologia, não dá para pular. Mesmo. Parece que isso é papo de professor, mas é real, não dá, não dá. E na verdade, eu me vi muito como aluna, né, quando eu comecei a dar aula. Porque você tem que aprender para dar a aula que vem na sequência. E é assim sempre, porque você não esgota o assunto. Então vem outra turma e de repente você está com outra aula. E aí eu me vi muito como aluna, tendo que aprender um monte de coisa de novo. E aí, como na verdade é mais fácil, né? Porque você já tem familiaridade com o tema. E como eu me vi, assim, não sabendo a fisiologia, que era exatamente o que eu precisava ensinar, quando eu vi a histologia e realmente me ajudou, eu falei, eu preciso falar isso para mais pessoas. Eu lembro disso quando a gente deu a aula de... tem uma coisa, o trato gastrointestinal entra também fígado, vesícula biliar e pâncreas. Só que a gente preferiu não comentar disso, porque cada uma deles dá uma... E foi na aula de fígado, lembra? Que a gente uma vez eu tive que dar uma aula de funções hepáticas em 3 horas. E aí, fiquei fazendo a aula. Fiquei semanas. 3 semanas. Para entender a célula, né? Então, o hepatócito, entender tudo aquilo, a Isa falava, nossa, agora eu tô na histologia. Eu amo fígado. Mas é incrível mesmo. Mas eu acho até que a gente vai conversar sobre isso mais pra frente, se você topar. Opa, tá bom? Tamo junto. Quero te agradecer muito, muito mesmo. Eu sei que você trabalhou o dia inteiro e aí no final do dia, a gente está no final do dia, né? No final do seu expediente, para dar outra aula. Muito obrigada mesmo, de coração. Eu te chamei porque eu sabia que você seria a pessoa perfeita para falar disso. Eu falo com amor, assim, ainda mais quando é assim uma conversa, assim, é gostoso, na amizade. Assim é nem bom. Parece trabalho. Vou fazer de novo mais para frente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Queria que todo mundo tivesse a oportunidade de assistir uma aula sua. Agora vai ter.